Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Meyer, eu sou gerente de operações aqui na Englobal. E eu estou aqui hoje com o Diogo Moser, que é gerente comercial também, para a gente poder conversar um pouco sobre o que a gente tem visto em relação ao impacto econômico direto e indireto do comércio exterior e fora também, e algumas coisas que a gente tem visto em relação aos clientes e às práticas no cenário como geral. A nossa ideia aqui não é dar uma realidade absoluta, até porque a gente está em um período de incerteza, mas sim trazer um pouco do que a gente está enfrentando aqui, como a gente está fazendo isso e poder contribuir também. Boa tarde, Diogo. Oi, Rafa, boa tarde. Acho que é exatamente isso aí, nessa linha. É mais um panorama geral do que nós, como em Global, estamos tratando e lidando com essa crise e como a gente tem conseguido ajudar tanto os nossos clientes quanto os nossos colaboradores. A gente fez uma estrutura aqui de tópicos para que isso aqui também ficasse um pouco mais fácil e a gente conseguisse seguir uma linha de raciocínio melhor. E por isso a gente vai seguir com a apresentação aqui de slides, né? Legal. Então, a gente vai começar primeiro falando um pouco do panorama geral. Eu sei que talvez não seja novidade o que a gente vai falar aqui, mas é importante a gente contextualizar, né? Então, a gente trouxe primeiro os impactos diretos, tanto na economia quanto no comércio exterior. O primeiro, a gente tem uma redução de consumo aí considerável, porque as pessoas estão em casa, os estabelecimentos também estão fechados. Então, isso é um cenário que a gente já está vendo e o reflexo disso a gente ainda não consegue praticamente mensurar, né? Até porque, embora a situação, mundialmente falando, já venha acontecendo há algum tempo, os impactos no Brasil, com períodos de quarentena, especialmente nos grandes centros, começaram a partir dessa semana, né? E essa redução de consumo ela já vem lá de janeiro e fevereiro, quando a China parou, principalmente agora falando de comércio exterior. Nós tivemos uma redução da produção, onde o feriado da China ele se estendeu por conta do coronavírus, e a gente acabou tendo mais de um mês praticamente sem produção. E essa produção que queria ficar pronta ali em fevereiro, em março, e acabou não acontecendo, reflete em essas mercadorias não chegando aqui no mercado de consumo nesse e nos próximos meses, né? Então a gente tem visto essa redução impactada pelo cenário de 2 a 3 meses lá fora e pela nossa realidade do isolamento social agora. Perfeito. É isso mesmo. A gente tem também a parte da diminuição do poder de compra, né, onde as pessoas, a gente viu alguns casos aí já de empresas que acabaram demitindo os funcionários, as pessoas segurando seus gastos, então isso também impacta diretamente na relação de consumo, né, a diminuição do poder de compra. Perfeito. Isso impactado pelos desempregos que estão acontecendo e vão vir a acontecer. A gente sabe que todo momento de crise isso acontece, principalmente aqui no nosso país, né? Que a relação econômica em relação à produção, ela tem pouco fôlego para aguentar momentos como esse. E falando em indústrias, né? Muitas indústrias, a primeira coisa que pensam é corte de funcionários, né? Indústrias grandes. Eu acho que essa acaba sendo uma cultura imediatista dos empresários do Brasil de diminuir despesa pensando em cortar empregados, né? E com isso também a gente tem a escassez, né, de produtos aqui no mercado, porque a produção vai diminuir, a diminuição do poder de compra, logo não tem pedidos, enfim, é um ciclo, né? Às vezes a gente vê É um esses ciclo. tópicos aqui, eles acabam sendo complementares, mas faz parte de todo esse contexto que a gente está enfrentando agora. Perfeito. Em paralelo a isso, a gente também tem acompanhado as próprias medidas do governo, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, e a gente consegue acompanhar esses impactos diretos aqui, não só na economia relacionada ao comércio exterior, mas principalmente na economia do país, né? Então, a gente já viu algumas medidas de alguns governos
trabalhando com a postergação de pagamentos de impostos, e a nossa conversa também, né, Diogo, foi que a gente viu que isso vai acontecer, a tendência é que isso aconteça com cada vez mais municípios e estados para poder flexibilizar e manter os empregos, né? Exato. Até um exemplo de uma cidade próxima a nós aqui, né? A nossa empresa, para quem não sabe, fica localizada em Joinville, mas a cidade de Jaraguá do Sul, que é vizinha aqui de nós, o prefeito já postergou o pagamento do IPTU, né? As duas parcelas que venceriam agora dos meses de abril e de maio, ele postergou para os meses de novembro e dezembro, se eu não me engano, e mais algumas outras taxas, ISS também. Então, já tem um movimento, inclusive municipal, de algumas prefeituras aqui de Santa Catarina para dar esse fôlego para os empresários. E há um pedido direto aí nos estados também para que eles se posicionem em relação a isso, né? Principalmente os estados que lançaram as normativas para que as pessoas ficassem em casa, fechando os negócios. Então, há uma abertura aí para que isso seja discutido no futuro, né? Pode falar, desculpe. Só voltando rapidinho no tópico dos impostos, falando do Comex, né, Comércio Exterior, Santa Catarina é um estado onde a área retroportuária é muito desenvolvida por conta de vários benefícios fiscais que várias empresas detêm com relação, especialmente ao ICMS, né? Então, essa postergação do pagamento no ICMS em Santa Catarina, ela acaba sendo muito importante e é uma parcela significativa do custo das empresas. Sim, com certeza. E outra movimentação que a gente vê em relação a isso é os encargos de folha, né, que eu acabei esquecendo de falar, que também há essa possibilidade da postergação do pagamento do FGTS em algumas parcelas, então vai ser postergado isso, e a gente vê que tudo isso vem para que a economia, para minimizar o impacto na economia aqui diretamente com as pessoas, porque em uma situação de isolamento social, o comércio praticamente não se mexe, né? Falando de varejo, né? Além dos mercados e farmácias, o restante do varejo está praticamente parado. Isso além claro, por conta do isolamento em si, Santa Catarina, como alguns outros estados, nós já estamos há 7 dias com todos os comércios fechados, né? Exceto os essenciais. Exatamente. A gente também já encontra no cenário isso muito movimentado pelo governo, o aumento e facilitação de algumas linhas de crédito, principalmente o BNDES, para ajudar as pequenas e médias empresas. Isso tudo para também manter os empregos, né, para que as empresas não precisem fechar suas portas nesse momento, e ganhem um pouco mais de fôlego para poder superar esse momento aí que a gente está vivendo tão difícil, né? Perfeito. Como tu acabou de falar sobre o nosso estado de isolamento aí desde semana passada, e a gente recebeu essa notícia aí da postergação desse isolamento e de manter os comércios fechados nesse momento até o dia 31/3. Então, o governo estendeu por mais 7 dias esse isolamento para que a gente consiga diminuir ainda mais essa curva do vírus, né? Exatamente. E eu acho que vale, talvez é cedo ainda para a gente falar, mas vale a gente analisar os números em Santa Catarina, embora o impacto na economia seja relevante, o número no avanço dos casos, no número de casos confirmados em Santa Catarina tem sido um dos menores do Brasil. Sim, né? E a gente vê que foi um dos primeiros estados a tomar essa medida. Exatamente. Então, o que está permitido funcionar aqui conforme a medida do governo do nosso estado são serviços essenciais, e as demais empresas, principalmente indústria, reduzir a sua capacidade mínima de produção. E a gente sabe do impacto disso aqui, principalmente na nossa região, né, Diogo? Que é uma região que tem muitas indústrias grandes, então a gente está conseguindo ver essa realidade aqui de perto, porque são muitas pessoas sendo colocadas em férias coletivas, isso também é custo para as empresas, para as indústrias hoje aqui, que são as maiores, as empresas que mais contratam mão de obra aqui na nossa região.
são indústrias, então o impacto disso para as indústrias está sendo muito sofrido nesse momento. Então é algo abrupto, né? Perfeito. Desculpa, eu acho que vale a pena aqui trazendo um pouco de novo para o Comex, dentro de serviços essenciais, portos e aeroportos e atividades retroportuárias que movimentam toda a demanda de cargas, elas se enquadram dentro desses serviços essenciais. Então, você que é importador ou você que é exportador, embora possa haver alguma dificuldade, por exemplo, no exportador de conseguir containers para estufar, etc., portos e aeroportos continuam funcionando para cargas normalmente, né? A gente não teve nenhuma paralisação de nenhum serviço portuário ou aeroportuário nesse sentido de cargas. Inclusive também as transportadoras, né, Diogo? Que é uma preocupação do pessoal em pensar que às vezes vai travar a mercadoria e não vai conseguir carregar. A gente foi uma das primeiras medidas que a gente tomou foi conversar com a cadeia inteira e entender um pouco desse reflexo para que a gente pudesse dar esse respaldo para os nossos clientes, né? Então, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, né, no dia 25, a gente não teve paralisação nem de órgãos federais para liberação de importação e exportação, nem aeroportos e nem portos para movimentar essas mercadorias. Os órgãos federais também que fazem a fiscalização, de fato, teve uma diminuição, porém, estão funcionando normalmente, e as transportadoras que vão tirar essa mercadoria do porto, aeroporto e entregar nas empresas também estão operando normalmente, né? Acho que nesse tópico de medidas do governo, vale a gente comentar, como você falou, hoje é dia 25, ontem à noite, no dia 24, o presidente, né, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento totalmente contrário ao que o nosso governador estadual, esse movimento vem fazendo, contrário ao que o governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, meio que numa outra linha de pensamento, né? Por enquanto, a gente não teve nenhum impacto disso referente às normas e às regras ditadas pelo nosso governador. Pelo que a gente vem acompanhando na mídia, hoje está sendo um dia de grande discussão sobre isso, né, entre os governadores e o presidente. Então, a gente não sabe se isso pode mudar amanhã ou depois, mas apenas para comentar, para botar todo mundo na régua, que sim, houve esse pronunciamento e está havendo essa divergência de opiniões de operação com relação a toda essa situação de quarentena, né, Rafa? Inclusive, um posicionamento estranho perante ao próprio ministro, né, da Saúde, que tem feito um trabalho que é exemplo aí para o mundo. O Brasil foi um dos primeiros países que se posicionou em relação ao vírus. Isso lá atrás, quando ainda era a China, o Brasil já tinha reconhecido que isso poderia se tornar um problema, muito pelo serviço do Ministério da Saúde e do nosso SUS aí também, que é exemplo para o mundo, né? E apesar de ser um posicionamento diferente, a palavra do presidente da República, né? Da OMS, isso, a palavra do presidente da República em um período como esse, ela é extremamente impactante, né, em todas as áreas, inclusive na economia, em relação à bolsa, em relação ao dólar, qualquer coisa que o presidente possa falar que dê algum tipo de margem para a interpretação que a gente está sensível politicamente, isso acaba tirando investimento daqui, faz com que o dólar também aumente, né, porque a gente já teve problemas no passado em relação ao governo e via o quanto isso de fato impactava na economia. Só que no período que a gente está hoje, as informações acontecem muito rápido. Então, a mudança do panorama econômico, em virtude de um pronunciamento mal colocado ou mal interpretado, ele pode gerar um impacto muito grande em tudo que a gente está vendo, né? Então, está acontecendo muito rápido, as coisas em uma semana mudaram totalmente a realidade, então a gente vê que isso tem acontecido e a tendência é que isso continue até que as coisas se estabilizem, né? Então, essa foi a nossa preocupação em também gravar esse vídeo nesse momento e poder fazer os próximos, né, que vão mostrar os desdobramentos disso no futuro, né? Porque exatamente, amanhã já pode mudar todo o cenário e a gente vai falar aqui de uma coisa totalmente diferente do que a gente está falando hoje, né?
Isso mesmo. E assim, a gente sabe que ninguém sabe, talvez, como lidar com esse tipo de situação. Uhum. É por isso que a gente está aqui, mas a gente está fazendo, a gente está se mexendo. A gente É. não quer deixar os clientes na mão, a gente está buscando alternativas, né? E é disso que também a gente vai falar um pouco mais para frente, do que a gente tem feito aqui para poder reduzir esses impactos aqui, não só para nós, mas para a equipe, né, Diogo? Perfeito, exatamente. Vamos lá. Então, não é uma missão fácil a gente fazer isso nesse momento, mas o que a gente primeiro pensou é olhar para dentro, né? Que é onde de fato a gente tem esse controle. Então, o primeiro passo que a gente tomou aqui para poder reduzir esses impactos foi internamente fazer uma avaliação dos custos que a gente tem na empresa, né? Então, com o grupo gestor, a gente conseguiu fazer esse estudo, é o que a gente indica, isso a todo momento, mas principalmente agora, onde isso é tão sensível, né? Onde a gente tem que, de fato, olhar para onde está indo o dinheiro da empresa e fazer uma reavaliação e ver se há o momento de a gente continuar ou postergar ou negociar com os parceiros, né? E aqui, entrando já nessa parte de renegociar com parceiros, acho que, né, vem bem de encontro com isso. Em nenhum momento nós, como Englobal, no primeiro momento, pensamos em redução de quadro de funcionários ou cancelamento de serviços, né? Porque há um momento em que todo mundo está passando por dificuldade, ou vai passar por dificuldade, ou vai passar por um período ruim. Então, a gente entende que, ao invés de cancelar, renegociar com os parceiros alguns contratos, alguns serviços que a gente tem contratado, são a melhor opção. É a melhor opção nesse momento, né? Porque você vai continuar tendo aquele cara como teu parceiro e ele precisa da tua ajuda, ele precisa da nossa ajuda, assim como nós também precisamos da ajuda dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Então, imagina se todo mundo resolvesse cancelar tudo agora, né? Seria um efeito catastrófico para todo mundo, né? Exatamente. E a gente tem, acredita, porque tem dado certo com a gente, fazer um jogo aberto, de fato, com os parceiros, né? Identificar quais são, de fato, os parceiros estratégicos para a sua empresa, e é nesses que a gente tem que focar o esforço, porque é com eles que a gente vai poder passar por isso também e aprender e sair melhor dessa experiência do que a gente entrou. Então, a gente tem que ter os parceiros agora, no momento que a gente precisa ter eles mais perto ainda. E eu acho que quando você abre o jogo com eles, fica também mais fácil, porque eles também estão passando por uma realidade parecida, né? É uma coisa de impacto global, então, quando você tem esse parceiro e tem essa liberdade para poder ser franco e honesto com a situação, a tendência é que isso também seja avaliado com mais carinho, né? Porque essa é de parceria que a gente sobrevive. Isso falando para nós aí que somos uma empresa que presta serviços, né? Nós temos muitos parceiros comerciais que a gente conta, que a gente contrata serviços, que apresenta serviços para os nossos clientes também, mas também para a parte da indústria, que tem os fornecedores de matéria-prima, que tem os fornecedores de outros serviços complementares também. É o momento de olhar também e ter uma empatia por esse cara que também vai nos ajudar a passar por isso. Eu acredito que se a gente conseguir fazer isso de uma maneira honesta entre os parceiros e a empresa entender o quanto isso impacta no seu próprio negócio, juntos a gente consegue transpor esse momento de uma forma mais... eu acho que não existe de uma forma melhor, né? Mas menos pior, talvez. Né? Onde o impacto não seja menos pesado para todo mundo. Né? Porque talvez cancelar o cara não seja a melhor situação, porque também vai prejudicar uma série de outros fornecedores na cadeia dele também. Né? Exatamente. Tem inclusive, né, Rafa, a gente já conversou sobre, se eu não me engano, no Instagram da Conta Azul tem uma live gravada pelo CEO da empresa que fala muito bem sobre essa questão de renegociar com parceiros e tal. Então, fica a dica aí, se você quiser consultar lá, ouvir uma palavra mais especialista, alguém mais especialista nesse assunto,
para quem não conhece, a Conta Azul lida com várias e muitas empresas, pequenas e médias empresas, então eles têm mais propriedade para falar justamente desse assunto. Acho que é bem legal, a gente deixa o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar lá depois de assistir essa live aí que ficou gravada lá. Não, realmente isso é bem legal. Agora que você falou, existem vários produtores de conteúdo aparecendo e isso acho que talvez uma coisa positiva desse momento, né? A gente tem visto muitos conteúdos em pessoas que realmente estão dispostas a ajudar e foi até o que inspirou a gente a estar fazendo esse vídeo hoje, né, Diogo? Exatamente. Trazer um pouco de... A gente viu muita coisa por aí, mas muita coisa superficial, né? A gente pensou, vamos tentar não aprofundar, mas trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, para o que a gente está vivendo agora, para passar isso para a galera aí que está assistindo. É isso aí. Aqui nós temos aqui a respeito dos impostos, né? Porque nesse momento a inadimplência também é algo que pode sangrar as empresas. Então, a gente falou agora há pouco a respeito das medidas que o governo tem tomado para que possa renegociar esses impostos. Então, vocês podem esperar que isso vai acontecer cada vez com mais áreas, né? Isso, mais impostos, e que se for para deixar de pagar alguma coisa nesse momento, que sejam os impostos, né? Exatamente. Porque a gente sabe que, até eu ouvi muitos economistas falando que tem se falado sobre um refis, né, um refis grande aí mais lá para o final do ano. Enfim, então eu acho que é uma coisa que é inevitável que aconteça, né? Então, se é para deixar de arcar com algum compromisso nesse momento, que sejam os impostos que não tenham impacto direto na tua operação, não vai te deixar sem matéria-prima, não vai te deixar sem funcionário para você continuar produzindo, né? Enfim, acho que é bem por essa linha aí. O fornecedor é muito difícil de deixar ele na mão nesse momento, como a gente falou agora há pouco. Os funcionários também, a folha, a gente, né, nem precisa dizer, porque hoje é o maior patrimônio da empresa, né? E com isso a gente também já vai para esse último tópico aqui dos impactos, que é para cuidar dos seus colaboradores, né? Pensar em como que é a realidade deles e se aproximar e tentar engajá-los para que as coisas continuem, à medida do possível, como estavam antes, né? Exatamente. A gente vem num movimento de mercado aí, eu acho que muito para o lado de você, trazendo um pouco agora, acho que talvez Rafa tem mais propriedade para falar isso do que eu, mas trazendo muito mais para o líder do que para o chefe, né? Aquele líder que está do lado da pessoa, que engaja a pessoa, que entende a pessoa. E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, as empresas, os gestores, eles precisam ser líderes, não serem chefes, né? Ter um funcionário do teu lado, né? Ter essa conversa com ele, ter esse papo aberto com ele, para que de fato você entenda qual que é a dor dele nesse momento, qual que é a necessidade dele, o que ele está pensando, né? E tentar, da melhor forma possível, direcionar esse cara e passar para ele que, ok, apesar de ser um momento difícil, estamos juntos, estamos todos, né, no mesmo barco, remando para o mesmo lado, remando junto, e passar esse sentimento, essa esperança, esse sentimento positivo para ele na medida do possível, claro, né? E ter essa comunicação mais próxima, acho que entra dentro desse de cuidar, né, das pessoas. É um momento de incerteza para todo mundo, mas principalmente a equipe que está perto da gente, ela precisa ter informação e ela precisa ter a certeza de que a gente está remando para o mesmo lado. Elas precisam disso, e principalmente nesse momento, né? Que tá todo mundo de incerteza, cheio de informação de tudo que é lado, e é até por esse motivo que a gente também gostaria de compartilhar algumas coisas que a gente tem feito nesse sentido aqui na empresa, né? Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente, por ser uma empresa de serviço, a gente tem a possibilidade e o privilégio de poder colocar a equipe inteira 100% em home office. Então, antes mesmo de qualquer decreto do governo, a gente
tomou e optou por essa decisão, num primeiro momento, por pessoas que utilizavam o transporte coletivo, e logo no dia seguinte a gente já decidiu fazer para 100% da empresa, por ver o cenário que estava se montando, né? Então, de fato, agora a gente já está há mais de uma semana aí, né, de home office, 100% das pessoas. A gente sabe também o quanto que isso é difícil para as lideranças, liderar equipes remotamente, parte técnica que às vezes a gente tinha tudo sob controle, em um ambiente controlado como a empresa, né? Tem o departamento de TI, tem as pessoas, e de repente a gente ficou com vários escritórios e tendo que lidar com vários problemas técnicos, né? Que não é da nossa especialidade, mas a gente tem que... a nossa missão de líder nesse momento é dar esse suporte para que as pessoas possam fazer o trabalho delas sem ter esse tipo de problema, né? Eu acho que aqui entra muito também, até fazendo um link com o que você pode fazer, que era uma amizade anterior de cuidar das pessoas. A gente sabe que não são todas as empresas que conseguem deixar os funcionários em home office, né? Uma indústria não consegue, né? Mas o que uma indústria pode fazer? Ela pode trabalhar com um quadro reduzido, onde o espaço entre as pessoas seja maior, né? A questão de álcool em gel, de máscara, de luva, tudo isso vem junto nessa parte de cuidar do funcionário, né? Do seu colaborador. E a questão do home office é uma questão até engraçada, né? Para nós, apesar de lidarmos com o serviço, termos uma equipe muito jovem, home office sempre foi um paradigma para nós, né? A gente sempre pensava, será que funciona? Será que não funciona? Até o momento em que nós somos obrigados a trabalhar em home office. Não tinha alternativa, ou trabalhava em home office ou não trabalhava mais. E, para nossa grata surpresa, tem funcionado muito bem, né? É como se nós estivéssemos trabalhando todos dentro da empresa, né? A gente tem sentido que a eficiência até melhorou, acho que as pessoas conseguem até render, né? Ter um rendimento maior em home office do que trabalhando na empresa. E aí, claro, para isso existem algumas regrinhas, né? Algumas dicas, né, Rafa? Acho que você pode pontuar aí algumas dicas para quem está trabalhando em home office e não está se sentindo produtivo. O que você pode fazer para que você seja produtivo no home office? O home office ele entra como uma quebra de paradigma para várias empresas, né? Enquanto numa mão a gente tem várias empresas que elas acabam sendo globais, então com uma equipe às vezes em vários países trabalhando remotamente, isso está funcionando muito bem. Outras ainda não testaram, e aí a gente teve uma oportunidade forçada para ver como isso funciona. É muito bom porque nesse momento a gente tem tecnologia para isso. Então a tecnologia ela está cada vez mais acessível para nós. A gente descobriu, né, Diogo, soluções nesse meio tempo, assim, 2 dias, que solucionaram problemas que a gente não tinha antes de precisar desse home office, né? E que tem funcionado muito bem. A gente eu acredito também muito na questão da liderança, em estar próxima do time, principalmente nesse momento, estar próximo e longe, né? Tu tem que estar fisicamente longe, porém cada vez mais próximo, e a gente tem meios de comunicação excelentes para isso hoje e muito acessíveis para todo mundo. Mas a dica do home office, para que ele funcione, e a gente alinhou isso desde as primeiras pessoas que foram para home office pela empresa, justamente por esse receio de a gente não conseguir mais ter esse controle lá, né, que a gente tem na empresa, em um ambiente que está totalmente sob o nosso controle, de dar algumas dicas que a gente viu que estavam funcionando para empresas que já atuam no home office, mesmo antes disso. Então, não tem por que a gente inventar a roda, né? A gente tem que copiar as boas práticas de empresas que estão funcionando dessa forma. Inclusive, a ferramenta que a gente está utilizando agora para gravar, a gente contratou ela para isso, né, para o home office. Mas a primeira dica é um momento de trabalho. Então, os rituais que a gente faz antes de ir para o trabalho, eles devem ser mantidos. Então, a gente levantar, tomar um banho, se arrumar, tomar um bom café, preparar o seu local de trabalho. Então, essa já é a segunda dica, ter um local de trabalho onde você pode ficar produzindo ali durante o dia, durante a sua jornada, falar com as pessoas da sua casa, da sua família, que talvez não estão acostumadas com que você esteja ali o dia inteiro, que você está trabalhando,
que o horário de trabalho, a jornada, ela deve ser cumprida, que não é férias, né? Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para quem mora com os pais ou com algum outro familiar, que não está na mesma realidade, entender como que isso de fato funciona, né? Então, eu acredito que essa conversa, ela é válida, né? A gente deve fazer isso. Então, se arrumem para o trabalho, como se vocês fossem, de fato, para o escritório. A única coisa que vai mudar é que vocês não vão fazer o deslocamento para o local de trabalho. É o que a gente vê, a única mudança, né? Parece até óbvio falando assim, mas é importante que isso seja comunicado claramente para que a gente possa manter as expectativas dentro do que foi acordado, né? Exatamente. E acho que a palavra-chave para funcionar é comunicação, né? Comunicação, né? Comunicação. Sim. Hoje a internet está aí para ajudar a gente nisso. Então, comunicação entre empresa, colaborador, colaborador com colaborador, né? Comunicação, como você comentou, Rafa, com a sua família que está em casa e talvez está de férias ou talvez, né? Enfim, acho que comunicação se tornou a palavra e a competência talvez mais que mais vai funcionar nesse momento, né? E agora a gente tem meios para isso, né? Então, algumas coisas que talvez no ambiente de trabalho a gente não precisaria fazer, agora tem a necessidade de a gente ser claro, né? Então, pô, mandei um texto, não ficou claro, liga para confirmar. Liga pelo WhatsApp, faz uma chamada, tenta deixar claro a expectativa em relação a uma demanda, deixar claro o que você está fazendo para resolver aquela demanda. E então é melhor pecar pelo excesso da comunicação do que deixar alguma coisa na entrelinha. Então a gente precisa aproveitar esse momento para desenvolver ainda mais essa competência, né? E a gente tem sentido que a equipe tem ficado muito próxima, né? Talvez mais próxima até do que no próprio escritório, né? Exatamente, exatamente. Vamos ver aqui para frente, os desafios que a gente enfrentou, e eu acho que todas as empresas que fazem home office também, um acesso remoto ao servidor, porque está todo mundo muito acostumado a lidar com documentos e arquivos que estão no servidor da empresa, e muitas das empresas ainda não conseguem ter o servidor em nuvem, né, por questões de custo. Então é muito importante, e a gente viu, para nós assim fez muita diferença ter uma empresa ou um suporte de TI que realmente consiga atender as nossas demandas, né? Então toda a agilidade que o pessoal que nos atende hoje teve com a gente foi talvez um diferencial. Então a gente conseguiu manter todo mundo em home office com acesso remoto ao servidor em praticamente um dia. De um dia para o outro a gente conseguiu fazer isso diretamente, sem precisarem ir até a empresa, tudo foi remoto, tudo por telefone ou por WhatsApp, então foi tudo alinhado diretamente, então foi muito rápido, isso foi super importante. A gente tem uma ferramenta também que é um sistema 100% web, isso também facilitou bastante, porque o acesso remoto com questão de sistema, ele é meio instável, a gente já passou por isso, só que hoje, como a gente tem um sistema 100% web, isso ficou ainda mais facilitado, né? Acho que até vale, né, comentar a nossa experiência quando a gente fala em colaboradores home office, com acesso ao servidor, com acesso ao sistema. Né, todos os nossos colaboradores levaram o seu computador para casa, então por isso que a operação ela continuou 100% sem nenhuma espécie de falta de condição de trabalhar, né? Então a gente tem hoje, acho que 95% dos colaboradores trabalham com notebook, então fica mais fácil para você levar e tal. Mas desde quem tinha também computador, desktop, levou seu computador para casa, instalou, né? A gente trabalha com 2 telas, o pessoal levou as 2 telas para casa, então é como se estivesse trabalhando na empresa, porém fora da empresa, né? E algumas até levaram cadeiras também, né? Eu trouxe minha cadeira para cá. Então, porque a gente geralmente em casa não tem uma cadeira ergonômica que nem a do escritório, né? Então, de fato, com isso tudo montado, a gente se sente no trabalho, né? No trabalho.
trabalho na empresa, né? No trabalho a gente já no está. trabalho a gente está, né? Então, aqui a gente não tem hoje uma equipe de TI, porém a gente tem uma empresa terceirizada e eles foram fundamentais para que a gente pudesse ter feito esse movimento. Então, é importante que você tenha uma empresa ou um departamento de TI que você possa se apoiar nesse momento e que eles estejam antenados para poder utilizar e dar oportunidades, não, dar ferramentas para que dê essa oportunidade de fazer o home office. Né? Acho que legal comentar que, inclusive, essa nossa equipe de TI, ela já nos atendia em alguns casos de modo remoto, né? Às vezes, alguma atualização de software, algum problema no computador, eles já conseguiam fazer essa manutenção nas nossas máquinas remotamente. Acredito que grande parte hoje. Então, isso ajudou muito nesse processo, né? Sim, a gente teve bastante agilidade muito por conta deles, né? Exatamente. E aqui, entrando um pouco nas ferramentas, né, Diogo, eu acho que foram os grandes... as ferramentas que permitiram com que o nosso home office fluísse de uma maneira tão tranquila e como um case positivo a gente está passando aqui hoje, né? A gente já utilizava ferramentas de comunicação corporativa como o próprio Skype, alguma coisa no Google Hangouts, ferramentas para fazer reuniões. O WhatsApp hoje não tem como não mencionar, né? Ele tem feito parte cada vez mais da nossa vida profissional, tanto quanto da nossa vida pessoal. A ferramenta que a gente está utilizando agora, que é o Zoom, que foi uma coisa que a gente encontrou como uma forma de manter as pessoas todas da nossa equipe numa mesma sala, onde a gente pudesse se comunicar, manter nossas reuniões semanais, manter essa troca aí com o time, né? Onde as pessoas hoje entram no Zoom, mantêm ele ligado ali de lado e as pessoas estão acessíveis hoje. Então, são ferramentas aqui, só são exemplos, existem várias no mercado que são similares, mas a maioria delas são gratuitas, então é importante isso. E as que não são gratuitas ou que tem algum recurso adicional, como o Zoom, ela é muito acessível. Então, hoje não é uma desculpa hoje, eu não vou utilizar a ferramenta paga, né? Principalmente nesse momento, né? Então, é um investimento muito baixo em relação ao que a ferramenta pode proporcionar. Então, a ferramenta ela permitiu com que a gente mantivesse a mesma rotina da empresa, não somente de trabalho, mas das reuniões que a gente tinha entre a equipe, das reuniões de resultados semanais, inclusive dos nossos momentos de gratidão que a gente tem na empresa, a gente conseguiu manter com todo mundo. E também é uma forma de a pessoa estar acessível, né? Qualquer demanda a gente fala diretamente no microfone, a pessoa já está ali na sala ouvindo, se alguém já sabe sobre o assunto também já entra na discussão e a gente consegue resolver de uma forma bem tranquila todas as demandas, né? A gente tem conversado, cada gestor, eu com a minha equipe, o Rafa com a equipe dele, na empresa a gente tem salas separadas, né, de setores, financeiro, operacional, comercial, enfim, e isso está todo mundo hoje na mesma sala. Então, melhorou ainda mais a comunicação entre setores dentro da empresa, você não precisa ligar no ramal ou ir até a mesa da pessoa. Você fala, como o Rafa falou, né, Rafa, você fala um microfone ali, e você acaba tendo a resposta na hora, e exatamente isso que você comentou também. Às vezes alguém está a par do assunto que não era diretamente com aquela pessoa, e ela já entra, já resolve, acabou melhorando legal também. Tem funcionado muito bem também. E ainda tem a possibilidade de compartilhar a tela do computador, né? E poder pontualmente resolver alguma demanda, você já mostra do que você está falando, a pessoa já consegue, inclusive, controlar o seu computador, para poder resolver alguma coisa. Então, uma coisa que eu não coloquei aqui, que a gente tem utilizado bastante, né, Diogo, são as ferramentas do Google. A parte do Google Drive, as planilhas, os arquivos Word, inclusive a apresentação que a gente fez aqui, né, que era uma coisa que a gente não usava muito no trabalho, as ferramentas do Google, e todas são gratuitas de uma forma limitada, porém nos atendem plenamente, né? Super bem. Verdade. E aqui vamos voltar num assunto que você já tinha mencionado, Diogo, sobre a liderança próxima, né? A gente precisa
nesse momento, ser cada vez mais próximo das equipes. A gente fala isso de novo porque realmente é o que fez a diferença para a gente. A gente adotou algumas ações desde o começo em relação a reuniões, a follow-ups, a reuniões com a equipe inteira sobre assuntos específicos, reuniões entre gestão, entre diretoria, que talvez no dia a dia a gente não fizesse nessa frequência, mas por preocupação a gente acabou adotando, e isso tem feito também com que o acompanhamento das pessoas tenha sido feito de uma forma mais efetiva, né? Exatamente. Até uma dica, né, Rafa? É uma coisa que tem funcionado muito legal para a gente, não nesse momento, mas já há bastante tempo. Talvez muita gente conheça, mas acredito que também existam pessoas que não sabem, que não conhecem essa ferramenta, que são as reuniões one-to-one, né, um a um, né, que é o quê? É você chamar o seu colaborador, falar sobre assuntos pessoais, pedir como o cara está, pedir se ele está feliz, pedir o que ele está sentindo, né, o que ele está passando na cabeça dele, o que ele está enxergando do cenário todo. Isso é uma reunião rápida, meia horinha, 15 minutos, enfim. É uma reunião que faz muita diferença depois no dia a dia e na forma como você gerencia e cuida dessas pessoas, né? Acho que isso é uma dica. Eu senti quando, Rafa, você trouxe essa ferramenta para nós, eu senti que foi uma ferramenta muito, muito, muito importante para a gente ficar muito próximo do nosso liderado e, ao mesmo tempo, aumentar engajamento, aumentar a produtividade, né, alinhar a expectativa. Acho que essa é uma dica bem legal para quem ainda não conhece, ainda não faz. Acho que é bem bacana conhecer, procurar um pouquinho mais sobre esse método aí não é feedback, mas enfim, esse método de conversa aí com a galera que ajuda bastante. E principalmente nesse momento, né, de novo, a gente precisa estar próximo. Se você que é líder e ainda não conhece a sua equipe, é o momento de conhecer mais de perto, entender quais são os anseios, quais são as preocupações, quais são as incertezas, porque a gente precisa dar esse suporte para a equipe. Eu penso que talvez uma das maiores missões é dar esse suporte não só técnico, mas também o emocional, né? Nesse momento de crise, a gente precisa entender o que as pessoas estão esperando de ações, o que elas estão passando, o que tem na cabeça delas em relação a isso, como é que elas estão lidando com isso e como que a gente pode ajudar elas a lidar melhor com isso. Talvez é uma preocupação que no dia a dia a gente tem sempre a correria, tem as atividades, mas nesse momento eu penso que é uma das atitudes que mais vai fazer diferença em relação a engajamento, a resultado, principalmente para preparar, porque a gente vai passar por isso. E preparar essas pessoas para quando elas voltarem, a gente voltar à nossa rotina normal, que as coisas estejam ainda melhores do que quando saíram, né? Então, a gente está, de fato, enfrentando um período de crise, a gente tem que ser assertivo e verdadeiro na nossa comunicação, porém, ao mesmo tempo, a gente precisa ser a pessoa que vai tirar essa névoa da frente da pessoa, né? Isso metaforicamente falando, para que ela possa, de fato, ver uma luz lá no futuro e que a gente vai passar por isso e que a gente está junto e que ela entenda que se ela precisar que ela conte ainda mais com o líder nesse momento, porque há um distanciamento entre as pessoas naturalmente, mas a diferença ela está em quando eu consigo dar o primeiro passo para me aproximar. E quando o líder faz isso, é uma coisa que é muito mais impactante do que o contrário. Então, a gente precisa ser o exemplo e precisa dar esse suporte da maneira que a pessoa precisa. E por isso é tão importante que a gente conheça as pessoas e essas reuniões one-on-one, elas permitem isso, né? Elas fazem com que a gente consiga construir essa relação e essa aproximação das pessoas de uma maneira genuína, obviamente, né? A gente não vai só pedir informações, a gente precisa de fato querer que isso funcione, precisa ser um passo que os dois precisam dar. Mas eu acredito que quando a gente consegue passar essa barreira, a gente tira bastante resultado. Em momentos como esse, ficam mais fáceis de passar quando a gente tem essa consciência.
Com certeza. E, de novo, a gente volta em comunicação, né? Não deixa de ser uma comunicação, né? Perfeito, perfeito. Ainda mais quando a gente está falando, às vezes, para a equipe, para a empresa inteira, é um momento que não é todo mundo que vai se manifestar, mas é nessas reuniões one-on-one que a gente vai conseguir entender qual que é o ponto de vista daquela pessoa e até poder dar alguma alternativa para que ela possa tentar pensar diferente, a gente direcionar isso para algo positivo, como que a gente pode ocupar a mente nesse período que a gente está recebendo informação de tudo que é lado, e isso também pode deixar a gente numa ansiedade desnecessária, né? E fazer um direcionamento para que isso possa voltar para o lado da evolução, do positivo, né? Eu acho que essa é e de fato é uma responsabilidade da liderança da empresa fazer isso. Se a sua empresa é pequena, é do sócio. O sócio tem que fazer isso. Então, as pessoas estão esperando que você faça isso. Talvez elas nunca vão te falar isso, mas elas estão esperando. Né, só para fechar esse tema, a gente tem sentido e tem recebido opiniões e feedbacks, pelo menos eu, mas acho que você pode também afirmar isso, muito verdadeiros, e justamente isso que você falou, coisas que a pessoa não falaria para o grupo ou não falaria em outro momento, e ela acaba expressando a opinião dela, colocando a visão dela, o sentimento dela sobre você, sobre a empresa, enfim, e isso tem ajudado muito no crescimento, né? Tanto pessoal, sim, quanto profissional, tanto das empresas quanto das pessoas. Né? Exatamente. Quanto e de mais ambos, pessoas... né? Do líder e do liderado, não só do liderado, né? Total. E quanto mais pessoas colocam seus pontos de vista, a ideia de a gente poder pegar uma parte de cada um desses pontos e fazer algo maior, ela fica muito mais fácil a gente trabalhar desse jeito, né? Várias empresas falam para a pessoa pensar fora da caixa, mas se ela não tem a oportunidade de comunicar e como que ela está pensando esse fora da caixa e ter um direcionamento, fica difícil de sair da caixa, né? Exatamente. Bom, a gente falou bastante aqui, né, em relação às pessoas, porque está muito de acordo com os valores que a gente prega lá na empresa. A gente sabe do contexto econômico, a gente deu uma passada por isso, deu uma passada sobre o contexto político, mas a gente deu um foco um pouco de mais tempo nas ações que a gente fez com as nossas pessoas, que são o nosso maior bem hoje na empresa, e o quanto que a gente se preocupa com elas, mas a gente também está fazendo algumas ações em relação aos clientes que hoje estão operando com a gente, né? E a gente quer trazer algumas coisas, algumas alternativas que talvez as pessoas nesse momento não conheçam, e a gente vai falar um pouco disso aqui agora. Sim, falando especialmente de comércio exterior, tem muitas pessoas, muitas empresas, muitas pessoas que lidam diretamente com Comex, analistas de importação, enfim, que não conhecem a opção de entreposto aduaneiro. O que é entreposto aduaneiro? Quando a sua carga chega aqui no Brasil, no porto, no aeroporto, ao invés de você fazer a nacionalização dessa carga, você move ela para um terminal alfandegado, né, fora do porto, porque o custo vai ser muito menor, e você tem aí até 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, para você fazer a nacionalização dessa carga. Né? Então, se a sua empresa, nesse momento, né, está precisando de caixa para manter a operação rodando, a mercadoria que está chegando ela não é extremamente importante e essencial que seja nacionalizada agora, né, ainda mais com essa alta do dólar repentina, dólar batendo aí 5,20, né, hoje está aí 5,5, 5,6, mas ainda assim é uma taxa de dólar muito alta, que às vezes impacta muito nos negócios. Você tem essa opção, né, você pode mover essa carga para esse terminal, você deixa essa carga lá e você aguarda, né, a sua situação melhorar, o melhor momento para você fazer a nacionalização dessa carga. E a grande vantagem é que as taxas de armazenagem disso, ela é bem menor já do que a do porto, e a gente da Englobal tem negociações com alguns terminais onde consegue diminuir ainda mais essa taxa. Isso a gente está estendendo aos nossos clientes, então é um dos parceiros que a gente está se aproximando, porque sabe que os clientes vão precisar,
e oferecendo essa alternativa, porque ela vai estar disponível para quando você quiser nacionalizar, se for de um dia para o outro, isso já pode acontecer. Mas você tem esse tempo para poder esperar, e a gente sabe também que tem empresas que estão fechadas e por isso não conseguem fazer os encaminhamentos para os pagamentos, não consegue ninguém para receber a mercadoria. Então isso também é uma grande dificuldade, além da própria taxa de dólar que você falou. O entreposto ele tem se mostrado de fato como uma alternativa viável para as empresas que já estão com seus processos de importação a caminho ou pretendem colocar isso aí no curto prazo, já projetando esse tipo de cenário, porque a movimentação da mercadoria, dependendo da origem, ela vai demorar até 40, 50 dias para chegar, né? Quando a gente está falando de China. Então, e aqui eu acho que eu acho que vale a pena um pequeno comentário também. Se você que é importador e trabalha com produto importado exclusivamente, né, revenda, distribuição e tal, ou até matéria-prima, a questão do entreposto é uma excelente oportunidade para que você consiga colocar o pedido no seu fornecedor nesse momento, tentar negociar com ele o mínimo pagamento possível, e quando a carga chegar aqui, você deixa ela entrepostada e vai fazendo a nacionalização dela conforme você vai precisando. Então, por exemplo, pode ser que vai faltar muito produto, muita matéria-prima, etc. Você pode fazer um pedido maior nesse momento e ir tirando ele aos poucos conforme ele vai chegar todo de uma vez, mas você vai nacionalizando ele aos poucos. Com isso, você consegue até um poder de compra maior com o seu fornecedor, porque você vai colocar um pedido maior e você consegue ter um estoque imediato, digamos assim, ou dentro de, sei lá, 72 horas, 48 horas, que você pode ter acesso aqui no Brasil já, né? E o pagamento do seu exportador, você faz conforme você vai tirando, né? Você vai tirar um container, ele paga esse container, ele te manda o documento original, você faz a nacionalização. Claro que isso tem que alinhar com o fornecedor também, né? Sim, essa negociação ela pode ser feita, eu acredito que deva ser feita nesse momento. O fornecedor provavelmente ele vai compreender, vai tentar flexibilizar pela experiência que a gente está tendo, né? A parte do entreposto ela pode ser utilizada, inclusive, para se você já tem uma mercadoria vindo e só uma parte dela é urgente, né? Você pode nacionalizar só uma parte, mesmo que você também já tenha pago o câmbio, porque às vezes acontece também, você pode só nacionalizar uma parte dela e a outra mantém a armazenagem, porque os custos de nacionalização, que são os impostos, eles vão ficar somente para a data da nacionalização. Então, vai ajudar no seu fluxo de caixa também e, ao mesmo tempo, você não para de fazer as vendas. Perfeito. Próximo, em relação aos relatórios comerciais de inteligência de mercado, acho que o Diogo já consegue falar mais do que eu sobre esse tema. Nós, da Global, nós temos uma ferramenta que nos permite ter acesso, né, a todos os volumes de importações marítimas realizados e aéreas realizadas no Brasil. Então, o que isso traz de ajuda para os nossos clientes nesse momento, né? Primeiro, a gente consegue desenvolver fornecedores, né, ter um norte de desenvolvimento de fornecedor, e segundo, e mais importante talvez, né, ter acesso ao volume de carga que está entrando no país do seu produto e, em alguns casos, até saber o valor que está entrando, né, o valor que é registrado lá desse produto. Então, você consegue fazer uma análise referente ao seu fornecedor, quanto você está pagando, se você está pagando caro, se você está pagando barato, né? Outra coisa que é legal, você consegue analisar o seu concorrente, né? Ver qual que é o preço que ele está pagando, ver se ele está praticando algum ato ilícito, se ele está declarando algum valor a menor, muito diferente do valor de mercado, enfim. Então, nesse momento, esse relatório ele ajuda você na tomada de decisão, né? De comprar mais um fornecedor, de achar um fornecedor novo, ou de investir mais em outro produto, porque você está vendo que o seu produto está muito igual, enfim. Então, ele te traz, né? Ele te abre esse leque de possibilidades para que você possa
trabalhar com o mercado, com os seus fornecedores e com o seu produto da melhor forma possível. É isso mesmo. E nesse momento é cada vez mais importante a gente olhar e utilizar essas ferramentas que a gente tem acesso, né? E por isso que a gente investiu nesse tipo de ferramenta que trabalha com Big Data. Exatamente. Tem várias fontes, então são fontes oficiais, e a gente consegue trabalhar e entregar essa solução para o nosso cliente, ainda mais agora, nesse momento, para fazer essa reavaliação do que está sendo feito e projetar os próximos pedidos, né? E isso é mais uma ferramenta para ajudar na tomada de decisão. Então, é mais uma coisa que vai somar para que a decisão seja o mais assertiva possível. É isso aí. E legal só deixar claro que são informações oficiais do nosso governo, né? Então, não é nenhuma informação obtida de uma forma ilegal, né? A gente só sabe no meio de procurar, que às vezes muita gente não sabe, né? Isso. A respeito dos financiamentos, então, sempre foi uma alternativa, mas hoje a gente ainda reforça, porque existem linhas de financiamento específicas aqui no Brasil para trabalhar a importação. Para exportação, isso já é sempre já é mais conhecido, né? Mas para importação, às vezes as pessoas não conhecem, mas existem algumas linhas de financiamento. A mais comum delas é o Finimp, mas existem outras linhas também, e cada vez mais bancos entram para abrir essas linhas de financiamento para o Brasil. São contas geralmente já em dólar, né? E a gente consegue fazer um financiamento de até 180, 360 dias para fazer a liquidação. Então, isso também dá um fôlego, posterga esse pagamento. E esse financiamento ele pode ser utilizado para fazer o pagamento do exportador lá fora, né? Exatamente. São financiamentos de bancos aqui do Brasil, né? Itaú, Bradesco, mas que eles captam dinheiro de bancos de fora, né? Então, é bem legal. E aqui vale ressaltar que nós não podemos fazer esses financiamentos, claro, mas nós sabemos as linhas disponíveis, né? Nós sabemos o que precisa para que seja aprovado ou para dar o encaminhamento para esse financiamento, né? Então, se você que é nosso cliente ou você que precisa de alguma coisa nesse sentido, também pode manda um e-mail para a gente, depois a gente vai divulgar o nosso contato ali, e a gente consegue direcionar você para que você consiga aí analisar e fomentar um pouquinho essa parte. E falando também agora de exterior, né, ou seja, fora, né, e aqui focando um pouquinho mais na Ásia, China, existem alguns financiamentos que o próprio governo chinês estende para os exportadores, né? É mais uma espécie de seguro, na verdade, do que um financiamento, mas aonde o próprio exportador pode te dar aí 120 dias, 90, 120, até 180 dias de prazo de pagamento para você pagar o balanço da operação. Então, você pode embarcar uma carga hoje e pagar ela daqui a 120 dias. Então, dá tempo de ela chegar, de você nacionalizar, de você trabalhar essa mercadoria, capitalizar e aí pagar o exportador, né? Então, tem funcionado muito legal. A gente tem muito cliente que está aderindo a essa forma de trabalhar, até porque 99% dos casos não tem um acréscimo financeiro em cima do valor que você vai pagar, então não tem juros, é um financiamento sem juros, né? E tem funcionado bem legal. Também existem outras empresas privadas que fazem a mesma coisa, né? Com os prazos maiores, com limites de créditos maiores, mas aí essas empresas elas cobram um percentual, que dependendo da sua operação também não é impactante a ponto de inviabilizar esse tipo de financiamento. E algumas linhas dessa, né, mesmo com taxas, elas acabam sendo às vezes mais viáveis que algumas linhas do Brasil, né? A gente sabe que também aqui alguma burocracia em relação às garantias, elas podem acabar dificultando, né, o empresário de pegar esse recurso para poder utilizar na importação. E essas são alternativas de fora que elas vão segurar o fornecedor junto com você. Então, ela faz essa triangulação, ela vai pedir essa análise de crédito para ambas as empresas, mas nesse momento
principalmente que a gente precisa estar próximo do fornecedor, como a gente já falou ao longo disso aqui, pode ser uma alternativa para a gente poder fazer uma reunião com esse fornecedor. Se ele desconhece, a gente consegue também ajudar a explicar como que isso vai funcionar pelo nosso histórico, e pode ser uma alternativa a essas linhas de crédito internacional, né? Eu acho que a gente fala muito de fornecedor, a gente falou lá no começo de renegociar com o fornecedor, conversar. A gente acaba trazendo muito para o Brasil, né? Os fornecedores aqui do Brasil. Mas se a gente parar para pensar, a China foi extremamente impactada pelo coronavírus. Muitas empresas voltando 100% à atividade agora, voltaram em fevereiro, mas capacidade reduzida, e agora que voltaram na plenitude. A gente tem uma Europa aí também extremamente afetada por toda essa situação, os Estados Unidos. Então, acho que a gente pode estender essa questão de negociar com o fornecedor para o mundo inteiro, né? Os seus fornecedores ao redor do mundo, você pode ter essa conversa com eles, como a gente já falou, o Rafa falou, ser aberto, ser franco com o seu fornecedor, explicar a sua situação e pedir uma confiança dele, negociar, né, para que talvez você pague um antecipo mais baixo nesse momento, porque o dólar está alto, e aí, depois de embarcar a carga, você faça o pagamento de mais uma parte. Enfim, acho que existem uma série de coisas que você pode negociar e pedir para o seu fornecedor para tanto ajudar ele, ou seja, você continuar colocando pedido, e claro que também ajudar você, que, né, tem um pedido em produção e você vai receber a carga aqui, né, assim que terminar a produção e tiver o trânsito aí, o trânsito time. Isso aí. Acho que era isso, né, Rafa? Mais um. Tem o último que tu já tinha falado até antes ali, quando a gente estava falando do entreposto, dos fornecedores, né? São a busca de novas fontes de fornecimento. A gente enfrentou isso muito pela China ter dado uma parada ali em fevereiro. A gente estava com uma expectativa que isso ia se prolongar um pouco mais, então não foi tanto tempo quanto a gente estava estimando, mas alguns clientes acabaram solicitando isso para a gente foi atrás, a gente ofereceu fontes de fornecimento que talvez não vão ser as mais baratas, como a China, mas elas vão conseguir atender eles de uma forma do que eles precisam nesse momento, pelo menos por um tempo, né? E a gente apresentou, a gente hoje internamente consegue fazer também esse desenvolvimento de fornecedores, né? E a gente estendeu isso a alguns clientes, conversou com eles um pouco mais de perto para ver se de fato era uma necessidade, para a gente poder validar isso. E alguns até a gente conseguiu encontrar, alguns com uma qualidade melhor, mesmo que o preço não fosse o mesmo, mas com uma qualidade melhor e que pode se tornar aí uma parceria de longo prazo, saindo um pouco da China, indo para outros países, e aí mudando até a visão do negócio do próprio cliente, que antes era atender o mercado A, e de repente ele vai atender o mercado B, onde ele vai conseguir rentabilizar mais por ter um produto de melhor qualidade. E além disso, trazendo um pouquinho agora para o lado talvez da inovação, você pode aproveitar esse momento que talvez você fique aí 1, 2, 3 semanas de quarentena e o seu volume de trabalho diminua. Acho que você pode rever a sua estratégia e talvez achar até um novo produto que complemente a sua linha de produtos, né? Uma nova matéria-prima, uma nova máquina, um novo jeito de você produzir o que você produz hoje, que vai te economizar tempo, vai economizar recurso, enfim. Então, além de você achar uma nova fonte do mesmo produto que você já importa, enfim, acho que é o momento de você avaliar e você pensar em outras coisas, né? O que mais que eu posso trazer, do que eu tenho feito hoje, o que eu posso daqui internacionalizar, como é que eu posso achar isso fora do Brasil, né? E para exportação da mesma forma, né? Quais mercados novos eu posso atender se eu já exporto para X mercado, qual mercado é consumidor do meu produto. Então, acho que o momento ele é propício para isso, né? Para você pensar, para você rever e você encontrar novas formas aí de rentabilizar, de operar, de vender os seus produtos e tocar o seu negócio.
E são em momentos de crise que a gente vê também que várias oportunidades aparecem, né? E esse momento da gente encontrar, talvez essa nova forma do negócio, talvez seja desse momento que a sua empresa ela pode fazer pivotar, como dizem hoje, né? E É, mudar a operação ou agregar produtos numa linha que você talvez não estava visualizando como oportunidade, isso se aparece como uma oportunidade para você agora. Óbvio que isso precisa de um estudo ainda, de uma análise de viabilidade, principalmente se você trabalha com importação ou exportação, onde a gente tem a variável da moeda hoje que é muito sensível, né? Então a gente tem ajudado bastante clientes a fazer isso, com essa parte da internacionalização, com a parte de importação, exportação, desenvolver novos fornecedores, produtos. Então, a gente tem se colocado à disposição dos clientes nesse momento como uma parceria estratégica para que sejam desenvolvidos novos negócios durante esse período. A gente sabe do impacto que isso está afetando a nossa economia, as pessoas, mas a gente precisa continuar trabalhando para que as coisas voltem a se normalizar, né? perfeito. E essa questão de desenvolvimento de fornecedor, né, como você bem falou, Rafa, nós temos isso internamente e até você que não é nosso cliente hoje, que está assistindo este vídeo, se você quiser fazer a contratação desse serviço especificamente, entre em contato conosco, que é um serviço que a gente oferece para o mercado para quem já é importador e não trabalha com a Global. Então, você pode sim, é um serviço que você pode contratar, né, e ter acesso aí a essas novas fontes de fornecimento. Beleza. Diogo, quer deixar algumas palavras finais aí? Bem, eu acho que o momento é um momento não é um momento fácil, né? A gente está passando por um período de muita instabilidade, mas eu acho que a gente precisa e deve sempre enxergar o lado positivo, né? Acho que a nossa positividade, a nossa esperança, né, o nosso sentimento, ele tem que ser sempre o melhor possível, mesmo diante de tantas dificuldades, né? Eu acredito muito em Deus, é uma coisa minha, eu sou cristão, acredito em Deus, então se apegar no seu ser superior, né, conversar com ele, independente de quem seja, qual crença você tenha, né? Acho que essa esperança ela te move, ela faz você sair da sua zona de conforto, ela faz você andar para frente, né? Então, com toda certeza as coisas vão melhorar, né? A situação vai voltar ao normal e é o momento de a gente olhar para dentro, organizar as coisas e se fortalecer para sair muito melhor do que a gente entrou. Isso aí. Eu também compartilho do mesmo pensamento. Eu penso que agora o momento é de a gente de refletir o que a gente tem feito, né? Ver como que a gente pode se desenvolver para que a gente possa sair disso melhor do que entrou. A nossa ideia aqui foi, em uma total humildade, trazer um ponto de vista muito nosso, mas com a expectativa de poder ajudar um pouquinho. Se for uma pessoa que a gente impactou, já valeu a pena a gente ter feito isso aqui, né? Então a nossa ideia foi trazer um pouco dessa realidade. A gente deixou os nossos contatos aqui. Então a gente está totalmente à disposição. Nosso Instagram, nossa rede social, que está sempre atualizando com notícias, com vídeos. Então eu deixei ali também para que você possa seguir. Se tiver alguma sugestão também do que você gostaria de ver nos próximos, porque a nossa ideia é fazer isso mais vezes, manda um e-mail ou comenta aqui nesse vídeo, compartilha com as pessoas. Aproveita esse momento também para cuidar bem das pessoas que estão próximas a você, para que a gente possa sair disso mais forte do que a gente entrou. Beleza? Beleza, obrigado pessoal. Valeu. Grande abraço a todos. Um abraço.